Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Momento de fé, de introspecção, de meditação. Deus nos fala, vamos ouvir Deus, a palavra de Deus. Liturgia de 10 de abril de 2021, veiculada na Igreja Católica Apostólica Romana, no mundo inteiro. Sábado da oitava da Páscoa. A cor dos paramentos litúrgicos é branca. No rito da celebração temos Glória, Prefácio da Páscoa 1 e o ofício próprio. Antífona da entrada. O Senhor fez o seu povo sair com grande júbilo, com gritos de alegria, os seus eleitos, aleluia. Salmo 104, versículo 43. Oração do dia. Ó Deus, que pela riqueza da vossa graça multiplicastes os povos que creem em vós, contemplai solícito aqueles que escolhestes e dai aos que renasceram pelo batismo a veste da imortalidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Assim seja. Vamos à primeira leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos de 13 a 21. Naqueles dias, os chefes dos sacerdotes, os anciãos e os escribas ficaram admirados ao ver a segurança com que Pedro e João falavam, pois eram pessoas simples e sem instrução. Reconheciam que eles tinham estado com Jesus. No entanto, viam de pé junto a eles um homem que tinha sido curado e não podiam dizer nada em contrário. Mandaram que saíssem do sinédrio e começaram a discutir entre si. O que vamos fazer com esses homens? Eles realizaram um milagre claríssimo. E o fato tornou-se de tal modo conhecido por todos os habitantes de Jerusalém que não podemos negá-lo. Contudo, a fim de que a coisa não se espalhe, ainda mais entre o povo, vamos ameaçá-los para que não falem mais a ninguém a respeito do nome de Jesus. Chamaram de novo Pedro e João e ordenaram-lhes que, de modo algum, falassem ou ensinassem em nome de Jesus. Pedro e João responderam: julgai vós mesmos se é justo diante de Deus que obedeçamos a vós e não a Deus. Quanto a nós, não nos podemos calar sobre o que vimos e ouvimos. Então, insistindo em suas ameaças, deixaram Pedro e João em liberdade, já que não tinham meio de castigá-los por causa do povo, pois todos glorificavam a Deus pelo que havia acontecido. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora vamos ao Salmo responsorial, Salmo 118, versículos 1, 14 a 15, 16ab a 18, 19 a 21, refrão 21a. Dou-vos graças, ó Senhor, porque me ouvistes. Repitamos. Dou-vos graças, ó Senhor, porque me ouvistes. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. O Senhor é minha força e o meu canto, e tornou-se para mim o Salvador. Clamores de alegria e de vitória ressoem pelas tendas dos fiéis. Dou-vos graças, ó Senhor, porque me ouvistes. A mão direita do Senhor fez maravilhas, a mão direita do Senhor me levantou, a mão direita do Senhor fez maravilhas. O Senhor severamente me provou, mas não me abandonou às mãos da morte. Dou-vos graças ao Senhor, porque me ouvistes. Abri-me, vós, abri-me as portas da justiça. Quero entrar para dar graças ao Senhor. Sim, esta é a porta do Senhor, por ela só os justos entrarão.
Dou-vos graças, ó Senhor, porque me ouvistes e vos tornastes para mim o Salvador. Dou-vos graças, ó Senhor, porque me ouvistes. Repitamos. Dou-vos graças, ó Senhor, porque me ouvistes. Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Salmo 117, versículo 24. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos, capítulo 16, versículos do 9 ao 15. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Depois de ressuscitar, na madrugada do primeiro dia após o sábado, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual havia expulsado 7 demônios. Ela foi anunciar isso aos seguidores de Jesus, que estavam de luto e chorando. Quando ouviram que ele estava vivo e fora visto por ela, não acreditaram nela. Em seguida, Jesus apareceu a 2 deles, com outra aparência, enquanto estavam indo para o campo. Eles também voltaram e anunciaram isso aos outros. Também a estes não deram crédito. Por fim, Jesus apareceu aos 11 discípulos enquanto estavam comendo. Repreendeu-os por causa da falta de fé e pela dureza do coração, porque não tinham acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado. E disse-lhes: ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à liturgia comentada de Antônio Carlos Santini. É uma espécie de homilia, de reflexão, exegese, como queiram. É um texto de Antônio Carlos Santini, líder da comunidade católica Nova Aliança. E-mail santini@novaalianca.com.br. Não acreditaram nela. Marcos 16, versículos do 9 ao 15. Mais uma vez, em uma sociedade que deixava a mulher em segundo plano, o Evangelho nos mostra Maria Madalena como precursora no anúncio da ressurreição de Jesus, tal como outra mulher, a samaritana, foi também pioneira em anunciar o Messias a seus conterrâneos, conforme João, capítulo 4. Os discípulos choravam, guardando luto. Ela, ao contrário, traz uma notícia de vida e eles se recusam a crer. Vale lembrar que não são poucos teólogos, entre aspas, nacionalistas, aliás, não nacionalistas, racionalistas, aqueles que seguiam apenas pela razão. Então não são poucos os teólogos racionalistas que têm atribuído os evangelhos da ressurreição à piedosa imaginação das comunidades cristãs, negando-lhes o caráter de testemunhas oculares. Vejam bem o que acontece. Teriam sido criações posteriores sem valor histórico? Ora, basta olhar de perto a dificuldade dos próprios apóstolos e discípulos em crer que, de fato, Jesus vencera as barreiras da morte e se manifestava vivo para verificar de modo cabal como eles haviam sido atropelados pelos acontecimentos, os quais superavam de longe a mais piedosa de suas expectativas. Até mesmo para eles, os seguidores mais íntimos, aquilo era demais. Segundo o evangelista São Marcos, conforme o capítulo 16, versículos de 12 a 13, a mesma incredulidade se manifesta diante do relato dos 2 caminheiros de Emaús,
Por isso mesmo, Jesus vem agora censurar-lhes a incredulidade e a dureza do coração. Aqui um alerta. A atitude de não crer nas testemunhas de Cristo denuncia o coração duro. Tomé mereceria repreensão semelhante ao limitar sua fé aos fatos sensíveis, conforme está no Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 20, versículo 27. Pois é a esse mesmo grupo de incrédulos que Jesus vai encarregar do anúncio do Evangelho, ponto de partida para o despertar da fé, conforme está na carta, na epístola de São Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículo 14. Quando no futuro seus ouvintes demonstrarem dificuldades em crer, os apóstolos poderão dizer-lhes: comigo também foi assim. São eles agora portadores de uma tarefa que os onera pesadamente e cobre de responsabilidades. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Leia-se. O anúncio de que Jesus me encarregou é essencial para a salvação de muitos. Não se trata de uma tarefa optativa que posso abandonar sem consequências. Se eu me recuso a cumprir minha missão, serei responsabilizado por isso. Não há limites para este anúncio. Jesus afirma que ele deve ser dirigido a todas as criaturas. Ninguém é tão bom que dele não precise. Ninguém é tão decaído que não possa ser salvo pelo Evangelho. Tenho cumprido minha missão de evangelizador ou minha omissão contribui para a perda de meus irmãos? Orai sem cessar, irmãos e irmãs. Dá-nos, Senhor, anunciar tua palavra com desassombro. Agora vamos ao santo do dia. Antes eu quero dizer que podem utilizar à vontade os vídeos que estão nos meus endereços eletrônicos, os textos, da minha parte, podem utilizar à vontade. Foi Jesus quem falou: ide pelo mundo e evangelizai, o que de graça recebestes, deem também de graça. Então podem usar à vontade. Acessem canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, Instagram Paulo Roberto Maciel 6 /. 10 de abril é dia de Santa Madalena de Canossa. Madalena Gabriela Canossa nasceu em 1774, na cidade italiana de Verona. Seu pai, homem muito rico, faleceu quando Madalena tinha 5 anos. Sua mãe abandonou os filhos para se casar novamente. As crianças foram entregues aos cuidados de uma instituição religiosa. Aos 17 anos, Madalena desejou consagrar sua vida a Deus e por 2 vezes tentou a experiência do Carmelo, mas não acostumou-se no convento. Retornou então para a família, guardando secretamente no coração a sua vocação. Ela assumiu a administração dos bens familiares. Em 1801, 2 adolescentes pobres, abandonadas, pediram abrigo em seu palácio. Ela não só as abrigou, como recolheu muitas outras. Sentiu que este era o caminho do Espírito e descobriu no Cristo crucificado o ponto central de sua espiritualidade e de sua missão. Abriu o palácio da família Canossa e fez dele uma comunidade religiosa. 7 anos depois, deixou definitivamente o palácio e foi para o bairro mais pobre da cidade para concretizar seu ideal de evangelização e de promoção humana, fundando a Congregação das Filhas da Caridade para a formação de religiosas educadoras dos pobres e necessitados. Em poucos anos, as fundações se multiplicaram e a família religiosa cresceu a serviço de Cristo. Madalena fundou também o primeiro oratório dos Filhos da Caridade, ramo masculino da congregação voltado para a formação cristã dos jovens e adultos. Ela encerrou sua fecunda existência terrena
numa sexta-feira da Paixão. Reflexão. Empenhada na caridade para com os pobres, Madalena, embora linda exteriormente, soube colocar toda sua beleza interior a serviço da glória de Deus, transformou seu lar numa verdadeira igreja doméstica e acolheu mulheres e homens que queriam dedicar-se ao serviço do Evangelho. Peçamos a Deus que nos presenteie com um pouco de caridade de Santa Madalena e abra nossos corações aos mais necessitados. Oração. Rezemos. Deus de amor e de bondade, que criastes o ser humano para a felicidade, ajudai-nos pela intercessão da nossa santa do dia, Santa Madalena de Canossa, a descobrir que nossa alegria só é completa quando repartimos nosso tempo e nossos bens com aqueles mais pobres. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês que acessam meus endereços na internet. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá. Acredite, Ele é o Deus do impossível. Peça e espere. Ele pode falar sim ou não. Se não for para o seu bem, Ele vai dizer não. Agora, se for para o seu bem, Ele vai dizer sim. E espere o tempo de Deus. Não é o nosso tempo, Cronos. É o Kairos. Maranatá. Como dizemos nós católicos, essa expressão do aramaico, dialeto de Jesus, ou Maranata, como dizem os protestantes, os evangélicos. Eles com a tônica na penúltima sílaba, nós com a tônica na última sílaba. Não importa, porque somos todos irmãos católicos e evangélicos. Somos cristãos. O que importa aqui é que significa vinde Senhor Jesus. As duas expressões, das duas formas de se expressar, ela significa vinde Senhor Jesus. Um dia Ele vai voltar. Né? Quando voltar, vai nos julgar. Esteja pronto para esse julgamento. Arrependa-se dos seus pecados, peça perdão a Deus. E então, quando Ele voltar, vai nos levar para a vida eterna, onde haverá felicidade em plenitude. Shalom Adonai.